Meus irmãos, a paz do Senhor, uma vez mais também, cumprimentando os irmãos, estamos cumprimentando todos que estão aqui no anexo ao lado, também cumprimentando os irmãos que estão lá embaixo no anexo. Deus abençoe você e também você que está nos acompanhando através da rede ou das redes sociais. Deus abençoe. 2 Samuel capítulo 7, por gentileza, enquanto você encontra, eu bebo uma água. 2 Samuel capítulo 7, verso 8. Segundo Samuel capítulo 7, verso de número 8. Os irmãos que encontraram, diga amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Quantos digam amém? Pode se assentar. Meus irmãos, que palavra abençoada e também impactante. Agradeço a Deus uma vez mais por estarmos aqui no culto de libertação nesta segunda-feira. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós estamos diante de uma palavra muito chamativa. Esta palavra foi uma palavra que Deus tocara no profeta Natã, e este profeta, usado por Deus, ele leva esta palavra ao rei Davi. O rei Davi estava com o desejo de edificar um templo ao Senhor, e Deus não permitira. Deus anunciou para ele quem iria edificar o templo. Deus então toca no profeta Natã, e Natã então vai levar essa mensagem para o rei Davi. Mas, passando por esta leitura e observando a palavra de Deus e folheando a palavra de Deus em suas páginas eternas, Deus estava falando comigo na manhã desse dia sobre a situação de Davi. Porém, Deus estava me fazendo lembrar da trajetória de Davi, não no final do ministério de Davi, mas na trajetória de Davi, no início do chamado de Deus para com Davi, o rei de Israel. E eu estava observando como que muitas das vezes nós temos algumas atitudes e que nós desconhecemos a real ação de nossa atitude. Tem coisas que a gente faz e que a gente desconhece o que Deus está fazendo no presente, e que na verdade são coisas que vão contribuir
ou acontecer lá no futuro, você vai entender o que eu estou falando. Eu estou falando de ação profética. Um dia, quando eu liderava jovens aqui na igreja, num evento que nós programamos, que era integração jovem, lá em Carabuçu, tínhamos um movimento jovem, levamos os jovens para Carabuçu, e o pastor Fábio trouxe o pastor Nasci para pregar a palavra de Deus. E no meio daquela programação, estava conversando com o pastor Nasci, e o pastor Nasci foi usado por Deus e falou algo para mim que eu nunca mais esqueci. Eu contei para ele algumas coisas que acontecia quando eu era um jovem, e o pastor Nasci, cheio da unção do Espírito Santo, ele disse para mim assim: sabe, Vinícius, muitas coisas que a gente faz, a gente não entende, mas é algo de Deus trabalhando em nós, que são ações proféticas de Deus na nossa vida. E ele disse isso porque eu contei uma experiência para ele. Mas quando eu vejo a vida de Davi, lá no início, quando Davi tomava conta do rebanho do seu pai, das ovelhas do seu pai, eu vejo que Davi tinha algumas ações, algumas atitudes que eram, sim, ações proféticas na vida de Davi. Que ações proféticas são essas? Você vai observar que quando Davi foi levar algumas coisas que seu pai manda ele levar para os seus irmãos que estavam na batalha, Davi então chega, e Davi presenciou algo que lhe chama a atenção. Davi presenciou um gigante chamado Golias. E esse gigante chamado Golias, um gigante filisteu, o próprio Saul falou a respeito de Golias, que Golias era um homem treinado na guerra desde a sua meninice. E Davi então, vendo aquele cenário, que Golias estava afrontando o exército do Deus Israel, Davi não aceita aquilo, Davi fica indignado, e agora Davi compra aquela briga. Todos os exércitos do rei de Israel, de Saul, estavam com medo, homens treinados em guerra, mas estavam com medo. E Davi agora, ele compra a briga. E quando alguém ouve Davi falar daquele jeito, contar algumas coisas, alguém leva Davi até a presença de Saul. E então Davi fala e se dispõe a lutar contra aquele gigante filisteu. Davi era ousado, Davi era cheio do Espírito de Deus. Faz-me lembrar quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, e ele diz assim: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, ousadia,
um espírito de fortaleza, estava falando do Espírito Santo que estava pairando sobre a vida do servo de Deus. Davi então, Jaconizesté compra a briga. O seu irmão Eliabe tenta repreendê-lo ou repreende-o, mas Davi não se preocupa, porque Davi tinha um comprometimento com o Deus de Israel. Mas o que me chama a atenção foi quando Saul, pastor Eli, ele fica preocupado, porque como um rapaz franzino daquele, pequeno, de baixa estatura, um menino que não chamava atenção, talvez naquele momento com corpo esquelético, iria lutar contra Golias. Davi então, ele fala que a sua força estava em Deus. Mas o que me chama a atenção também foi quando Davi começa a narrar para Saul o porquê que ele estava com tanta certeza que ele iria lutar contra Saul, iria vencer a batalha. Davi conta, e o resultado foi esse. Davi olha, diz assim: olha, ó rei, eu sei que esse homem é homem de guerra, mas tem uma coisa, eu tenho algo no meu currículo. Eu já matei um leão, lutando contra um leão para defender as ovelhas do meu pai, que estava sob os meus cuidados. Também eu matei um urso, que também estava querendo tragar as minhas ovelhas, e eu defendi as ovelhas. Eu defendi as ovelhas e matei um leão, e matei também um urso. Meus irmãos, Davi estava mostrando para Saul o que ele havia feito. Aquilo chama a atenção de Saul, pelo qual Saul agora dá autorização para Davi entrar na batalha. Mas eu paro para imaginar esta cena, quando Davi estava defendendo as ovelhas do seu pai, quando Davi, Deus já falando lá no céu, vai matando urso aí, vai matando leão aí. Um dia eu vou te levantar, Davi, e você vai lutar contra um Golias. Um dia eu vou te levantar e você vai lutar contra exércitos poderosos. Sabe, meus irmãos, o Espírito de Deus falou comigo nesta manhã desse dia. Tem gente, diaconisa Leomi, que tem uma perspectiva humilde, dizendo assim: olha, me basta, eu quero ser isso, me basta, eu quero ser empresário, me basta, eu quero ser pastor de ovelhas, e eu quero terminar o meu ministério, a minha vida com muitas ovelhas. Mas Deus, o Senhor, é perito de mudar a história do homem. Sabe por quê? Alguém olha para você, não dá nada para você, pensa que você simplesmente vai ser um balconista, pensa que você vai ser um sem história. Mas quando Deus olha para você, a sua história já está escrita, e Deus vai escrevendo a sua história lá no livro de Deus. Já está falando quem você é no livro de Deus, já está determinando a sua história. Davi pensava: eu vou terminar minha vida pastoreando a ovelha, mas Deus falava assim: não, Davi, eu tenho algo maior para você, Davi. Talvez alguém olha para você, pensa que você, por ser um menino franzino, Davi, não dê nada para você, mas a minha história contigo é para ser rei de Israel, rei de Israel, rei de Israel. Levante a mão para o céu,
você que está entendendo a palavra que está aqui e estão nos anexos, deixa eu dizer uma coisa: talvez você não sabe a sua história, mas Deus sabe a sua história. Talvez alguém olha para você e pensa: olha, ele não vai ser cantor, ela canta muito mal, desafinada. Oh, aleluia! Para Deus não importa isso não. Quando você canta aqui, o seu louvor chega no trono da glória de Deus. Levante a sua mão se você está entendendo. Levante a sua mão. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo. Nos anexos também, levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus vai mudar a sua perspectiva, e você não vai ser o que você pensa, você vai ser o que Deus quer que você seja. E no livro de Deus já está determinado isto. Oh! Eu sinto a presença de Deus aqui. Levante a sua mão. Levante a sua mão por alguns minutos. Vai sentindo a presença de Deus. Lá nos anexos também, e tem pastores lá. Nos anexos também tem pastores lá. Aleluia. Vai motivando esse povo da glória a Deus e aleluia. Enquanto você dá glória a Deus aqui, o glória que você dá sobe, e Deus derrama a glória dele. A glória, a glória, a glória, a glória, a glória dele. Davi estava lá apacentando ovelhas do seu pai, e ser pastor de ovelhas, pastor Rodrigo, não era nada interessante, não era nada admirável não, meus irmãos. Vocês sabem muito bem. Mas, meus irmãos, outro dia eu disse para uma pessoa assim: olha, eu vou ensinar algo a você. Tem gente que quer galgar posição, mas quer começar lá em cima. E sabe o que eu disse, diaconisa Leomi? Que a gente é avaliado nas pequenas coisas. Jesus ensinou sobre isso: sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Aleluia. Jesus avalia o homem nas pequenas coisas. Aleluia. Você pode ter uma fé tamanho do grão de mostarda, mas se você determinar, mas se há uma fé genuína, você vai dizer: monte, sai daqui, transporta para lá, e o monte vai te respeitar. Os problemas vão te respeitar. Sabe por quê? Nós somos avaliados nas pequenas coisas. Nós somos avaliados nas pequenas coisas. Talvez alguém olhe para Davi e pense assim: olha, até ria de Davi, diaconisa Drimelo. Meneavam a cabeça achando: olha, Davi, coitadinho dele. Tem gente que está sentado do seu lado aí, e eu ouvi um pregador falando há mais de 20 anos atrás, dizendo assim: olha, respeita esse irmão que está do seu lado, sabe? Porque você não sabe o que Deus tem com ele. Respeita, respeita. Pode ser um missionário, pode ser o seu pastor, pode ser uma mulher do círculo de oração, pode ser uma mulher que Deus vai usar para mexer com essa cidade de Bom Jesus. Não fala mal dela não. Não zomba dela não. Meu Deus, não zomba dela não. Não zomba dele não. Respeita esse homem. Respeita a unção que há sobre esse homem. Você não sabe quem ele é. Quando ele dobra o joelho, no céu tem algo, um negócio interessante. Ele dobra o joelho, tem uma intimidade. Tem uma intimidade. Tem uma intimidade. É só ele abrir a boca, aleluia, e a glória desce e a resposta vem. Receba a unção de Deus esta noite. Você no anexo aqui à esquerda, você no anexo aí embaixo, receba a glória de Deus. Meu Deus, eu sei que Deus está fazendo coisa tremenda aqui. Eu sei que Deus está movimentando o pastor Eli Santana com o céu nesta noite. Eu sei que Deus está movimentando, e o diabo bate em retirada agora. Bate em retirada, bate em retirada, bate em retirada.
Cantai, cantarabachuri, andarabachopia, cantarabalabarabachúria, alabandore cambaraia, alabandarabanda casanai, o reclama, sureclama, replapla, choque, pampa, cantarai, replapla, chure, pampa, relabaraba, replapla, choreca, babarabadaba, equapadarabarai. Oh, menino corajoso aquele Davi. Oh, menino corajoso aquele Davi. Oh, menino corajoso aquele Davi. Davi chega assim, dê-lhe licença a Saul, ó Rei Todo-Poderoso. Ele abre a mão dele e diz assim: olha, eu sei quem você é, vai lá ficar cuidando daquelas poucas ovelhas do nosso pai. Tem gente que olha para você, você não falou nada e quer te humilhar, não sei porquê. Sabe por quê? Porque você tem algo que ele não tem. O que você tem, você busca no joelho pelas madrugadas. Tem gente que tem inveja de quem tem unção. Tem gente que tem inveja de quem tem poder. Se Deus está fazendo algo com você, eles olham assim, olha. Ninguém precisa invejar poder, manifestação espiritual. Vai buscar onde ele buscou. 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 Olha, a diaconisa está à disposição de Davi. Muitas das vezes alguém olha para a gente e começa a humilhar e pisar a gente, Marlon, e aquilo abate a gente, aquilo machuca a gente, porque tem gente que lida com a gente e pensa que nós somos robôs e não temos sentimentos. Tem gente que não está nem aí, mas tem um detalhe: o Deus que você serve, Ele compra a sua briga, Ele age por você. E sabe o que Ele diz a teu respeito? Minha, aleluia, esse é meu servo, esse é minha serva. Não mexe com ele, mexeu com ele, mexe no céu. Uralamante oreclama nara suriande kepiahai. O menino disposto, Davi, irmã Paula, estava disposto, pastor Rodrigo. O irmão dele fala aquela palavra com ele, mas ele não parou. Você não pode dar ouvido a qualquer pessoa. Tem gente que fala de você, mas é mentira, não conhece o que está no teu interior. E a gente tem muitas das vezes que a gente acredita na palavra de quem está sendo usado pelo diabo. Tem momentos, Meire, que a gente acredita, oh Deus, que Deus nos dê capacidade. Eu quero a arma que Paulo fala, pastor Rodrigo. Põe o capacete aí, tapa o ouvido aí, ei, tapa o ouvido, mas sinta só o que Deus vai falar para você. Davi olha, Davi faz assim, olha. Davi olha para o irmão dele e fala assim: olha, o que é que eu fiz agora? O que é que eu fiz agora? Aí Davi vai. Olha Davi, de peito assim, olha. Aí já com Lázaro, Davi, olha, passos de vitória. Davi vai. Davi olha e diz assim: ó rei,
Eu tenho uma experiência. Mas menino, que experiência você tem? Esse Golias tem experiência na guerra. Isso aí, já esse rapaz aí, esse gigante, desde a meninice, ele foi treinado para matar. Ó rei, pode ficar tranquilo. Davi sabia em nome de quem ele iria. Davi sabia em nome de quem ele iria. Davi não ia na força dele. Se você depender da sua força, você perde, Diácono Santana. Se você for na sua intelectualidade, você perde. Agora, se você for no nome do Senhor dos Exércitos, a vitória é sua, minha irmã. A vitória é sua na tua casa. A vitória é sua do seu casamento. A vitória é sua. Onde você estiver nesta manhã, nesta noite, levante a sua mão para o céu aqui no templo, nos anexos também, em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor Vinícius, o resultado disso, Davi vai lutar contra Golias. Davi vence Golias. Davi vence o gigante. A briga não era dele, pastor. Era sim. Afrontou o Deus dele, afrontou ele. É nossa sim, Diácono Adeildo. E o mais interessante, meus irmãos, tem coisa que acontecem sem a gente pedir, sem a gente exigir. E automaticamente tem coisas que acontecem, vai causar um problema muito sério para você. Por quê, pastor? Porque pelos feitos de Davi, agora Deus vai trabalhando com Davi. Deus vai trabalhando com Davi. Deus vai tratando com Davi. Deus vai mexendo com a vida de Davi. E Davi não sabia, mas Deus tinha um grande projeto na vida dele. Um dia, esse menino franzino, esse menino sem aparência, esse menino recebeu uma surpresa na casa dele. Esse menino recebeu uma surpresa na casa dele. Esse menino estava trabalhando, tomando conta das ovelhas do pai dele. Menino trabalhador, menino comprometido. Que coisa linda, meus irmãos. Eu estou pincelando algo na vida de Davi. Eu falei sobre a ação profética, que Davi fazia coisas lá atrás, que foram dar conotação cá na frente. E um dia, Davi estava em casa, trabalhando, pastoreando as suas ovelhas, tomando conta das ovelhas de Aconisa Leumi. Tranquilo, como a gente vai levando a vida dia após dia. Davi um dia recebe uma visita. Que visita é essa, pastor? O profeta Samuel vai na casa de Davi
ter com seu pai Jessé. E o profeta Samuel não andava à toa. Eu costumo dizer que o profeta Samuel não andava à toa, porque quando ele chegou na terra de Jessé, o pessoal, os anciãos, eles falam assim: olha, Samuel está aí. Eles ficam tão preocupados, porque Samuel, ele não era um homem de andar à toa, não. Ele era um homem de fazer a obra de Deus. E os anciãos daquela cidade dizem assim: olha, vai perguntar, vamos perguntar. É de paz? A sua vinda, ele disse, é de paz. Deus tinha tocado em Samuel, dizendo assim: Samuel, enche o teu era imponente, não é isto? Aí quando aquele rapaz passa, escuta isso, Deus ele fala algo para Samuel. Ele fala algo interessante para Samuel. E quando Deus olha, fala para Samuel a respeito, para que Samuel não atentasse para a aparência. Isso aqui é sério. Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel, não atenta para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. Aleluia. Eu não vejo como o homem vê. Deus te viu e te conhece. Mas tem gente que não te conhece, porque te avaliam pela estética, te avaliam por fora. Mas só quem te conhece é aquele que tudo pode, que vê tudo. Aleluia! Somente Deus te conhece. Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Ele sabe do seu coração, Ele sabe da sua mente, Ele sabe, Ele sonda o teu coração, Ele vê. E o salmista fica tão impactado com essa ciência de Deus. Ele diz: Senhor, tal ciência para mim grandiosíssima, porque tu enxerga aonde o homem não enxerga. O teu olhar penetra aonde o homem não consegue penetrar. Os seus olhos vão aonde os olhos do homem não vão. O homem só consegue olhar pela estética. E muitas das vezes, pessoas que não têm nada a ver com Deus, intimidade com Deus, fica na sua frente. Mas deixa eu dizer uma coisa: se não se preocupa não, o Deus que te conhece sabe a sua história. Quem tem chamado de Deus não fica para trás. Quem tem chamado de Deus no momento certo, Deus vai levantar para fazer a obra dele, aquilo que ele prometeu. Levante a sua mão se você está entendendo. Levanta. Levante a sua mão se você... glória a Deus e aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Um dia olharam para mim em Mandrimelo e falaram assim: olha, Vinícius, você nunca vai aprender isso. E eu gostava tanto da pessoa que eu acreditei, sabe? Ele me conhecia por fora, mas não sabia lá dentro. Não conhecia nada do que estava aqui no altar de Deus do meu coração. É por isso que quando Deus te levanta, tem gente que fica assim de boca aberta, ó. É ela?
Ele, ela. Você sabe o que falaram de Jesus? Essa é boa. Olha o que falaram de Jesus. Quando Jesus estava falando, quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava ministrando, alguém chegou lá e falou assim: olha, vem cá, vem cá, vem cá. Esse não é Jesus Nazareno? Esse não é o carpinteiro? Não, peraí. Por que ele fala com tanta autoridade assim? Ele não é filho de José, de Maria? Não é ele que mora na rua tal, na rua tal? Aleluia. Não entendiam nada de Jesus. Não entendia nada de Jesus. Jesus era totalmente Deus, totalmente homem. Não entendia nada de Jesus. Aleluia. É assim que olha para você. Entenda, o Senhor melhou a cabeça. É ela que está fazendo. Como pode? Como pode? Sabe o que acontece? Paulo disse assim, olha, Filipenses 4 verso 13: tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Levante a sua mão para o céu, você que está entendendo. Eu te dou um minuto para você dar glória a Deus e aleluia, para você sentir a presença de Deus nos anexos agora. Agora, um minuto agora, vai adorando o Senhor. Olha que coisa linda. Aí Deus olha para Samuel e fala: Samuel, cuidado, não atenta para a aparência. Não atentes para a aparência. Só que quando Deus fala isso com Samuel, eu já vi pregadores pregando, falando, irmã Diaconisa, irmã Esther, que por causa desta palavra de Deus, eles rebaixam Samuel, conforme querem mostrar que Samuel estava atentando para a aparência. Não é nada disso. Quando Deus fala com Samuel assim: Samuel, não atentas pela aparência, porque eu contemplo o coração. Deus vai falando para ele isso. Eu não vejo como o homem vê. O que Deus estava dizendo é que Deus levantaria um rei, ou um novo rei de Israel, mas que o rei não passaria pelos critérios humanos. Quando Deus fala assim: olha, eu não vejo como o homem vê, Deus estava falando assim: olha, eu vou levantar Davi. Davi vai ser um homem segundo o meu coração, mas com Davi será diferente. Eu não quero critérios humanos, porque quando Deus fala assim, meu irmão, Deus fala assim: olha, o critério humano foi o critério que levantou Saul. Saul era forte, Saul era alto, Saul era bonito, mas Saul não tinha a autorização, a glória de Deus na vida. Davi era um menino pequeno, Davi era de baixa estatura, Davi não tinha boa aparência, mas não tinha um aspecto como Saul. Mas a unção de Deus iria repousar sobre ele. A unção de Deus iria repousar sobre ele. Sabe o que Deus está falando? O critério que eu vou levantar um rei não vai ser o critério que é o critério que levanta o rei das nações. Para Israel vai ser diferente. Eu não vou levantar um rei com intelectualidade, bonito, charmoso, não. Esse rei tem que ter um critério. Ele tem que ser um homem segundo o meu coração. Aleluia. E quando Deus encontra Davi, Deus fala lá no livro de Atos: encontrei a Davi,
um homem segundo o meu coração, ele executará toda a minha vontade. Então deixa eu dizer uma coisa: você pode não ter aparência, mas Deus não precisa de aparência. Você pode não falar inglês, mas Deus não precisa. Deus vai levantar você mesmo. Eu conheço gente que é semi-analfabeta, mas é o instrumento de Deus. São semi-analfabetos, mas a unção de Deus repousa na vida deles. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, glória a Deus! Porque, pastor, qual era o critério? Quando Israel exigiu que Deus desse um rei para eles, antes de Davi, eles exigiram de Samuel: dai-nos um rei como tem as demais nações. Na verdade, a monarquia já era plano de Deus, mas não era para aquele momento. Mas Deus fala assim: olha, Samuel, ouve o rei, ouve o povo, porque eles querem um rei. Ele foi levantado Saul. Agora não, com Davi seria diferente. Davi de Adeildo era um homem segundo o coração de Deus. E o mais interessante, se você for olhar para a história de Davi, eu parto para o final. Davi não preenchia os critérios, os padrões. Se for olhar agora o politicamente correto, aos olhos humanos, irmão Suzano, Davi não cumpria os padrões, não cumpria os critérios humanos. Aí eu pergunto: quem disse a você que para ser um instrumento de Deus tem que preencher critério humano? Para fazer a obra de Deus tem que ter, sabe o quê? Espírito de Deus na vida. Tem que ter humildade, tem que ser o submisso à presença de Deus. Levante a mão para o céu e glorifique a Deus. Sabe por quê? Estamos falando de você. Estou falando de você. Você que está na presença de Deus. Ah, pastor, eu tenho tanto desejo de ser usada por Deus. Meu irmão, sabe o critério? É ser instrumento de Deus, é ser humilde, é dizer assim: Deus, eu não sou nada, mas eu aceito, eu quero fazer a sua vontade. Deus, eu reconheço que eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor é tudo. Usa a minha vida, Deus. Não precisa cumprir critérios humanos. Ah, tem que ser isso, tem que ser cristão, tem que ser lavado e remido pelo sangue de Cristo, tem que ser gente de altar. Oh, sabe por que eu li para você 2 Samuel 7, verso 8, a parte B? Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Talvez nem você sabe o que o plano de Deus tem para você. E eu termino. Talvez você nem sabe o plano que Deus tem com você, mas são planos grandiosos. São planos grandiosos. Quando você está aí, outro dia, eu estava participando de um culto,
E nós estávamos, eu chego a arrepiar quando eu lembro. Estávamos num culto de adoração aqui na igreja. E houve um momento tão glorioso que Deus falara para eu pôr a mão no coração de um jovem. E eu entendi que era Deus que estava dizendo. E eu coloquei a mão sobre aquele jovem e eu disse assim: olha, contempla a igreja, que você vai ser pastor nesta igreja também. Porque tem gente, meus irmãos, que nem sabe o plano que Deus tem na vida dele. Tem gente que Deus nem sabe o projeto que Deus tem na vida dele, na vida dela. Eu me lembro que eu não era obreiro, eu não era diácono, eu não era presbítero, eu não era obreiro. Mas num dado momento, quando a igreja era aquela igreja antiga, que parece-me que era por aqui, e pastor Gedeão me colocou como tesoureiro, junto com o diácono Toninho Vitório. Eu nunca mais esqueço, quando eu estava ali recebendo os dízimos e as ofertas, porque os crentes mais antigos lembram, na hora do culto a gente ia, subia lá assim no púlpito assim, e dizimava e ofertava. E quando eu estava sentado lá, Deus falou nitidamente no meu coração. Deus falou, mostrou algo no meu coração, e eu nem pensava ser obreiro. E parece que Deus falou no meu coração, eu estava anotando o dízimo assim. E quando Deus falou pela segunda vez, eu fiquei assim, alguém falou comigo algo, e Deus estava comunicando algo no meu coração a respeito da vida ministerial, da minha vida ministerial. E eu parei, poucas pessoas sabem disso, eu parei de anotar, olhei para a igreja, e Deus começou a falar algo no meu coração interessante. Eu nem pensava ser obreiro, eu não era nem diácono, eu era auxiliar de trabalho, porque tinha um pastor que consagrava as pessoas auxiliar de trabalho. Mas eu fui entender que Deus tinha um chamado na nossa vida. Fique de pé. Num bom horário, 15 para as 9. Você está sentindo Jesus nesse lugar? Deus vai mudar as perspectivas sua. Deus vai mudar essa perspectiva que você tem. Deus vai colocar algo dele dentro de você. Deus vai despertar a sua vida. E a minha oração nesta noite é para Deus te incomodar em nome de Jesus. Você está sentindo Jesus aí? Então levante a sua mão para o céu. Levanta a sua mão para o céu e fala algo lindo para o Senhor aí. Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu e fala algo para o Senhor aí agora. Eu vou passar o microfone para o pastor Fábio. Levante a sua mão para o céu agora. Levanta, levanta. Eu não sei como você veio aqui, mas eu quero dizer uma coisa. Deus mudou a perspectiva de Davi e fez Davi um homem segundo o seu coração, a ponto das pessoas cantarem, e adorar o Senhor Jesus. Davi olhava e dizia assim: olha, eu vou terminar minha jornada de Aconizarelmi como pastor de ovelhas. Mas Deus estava dizendo algo para ele. E quando Davi ia pelejando as suas pelejas, e quando Davi ia guerreando as suas guerras, daqui a pouco, meu irmão, o que Deus fez na vida de Davi, pastor Eli, foi tão grande, pastor Fábio, que quando Davi vinha da guerra, as mulheres cantavam, as mulheres dançavam, as mulheres exaltavam o Senhor,
cantavam e exaltavam o Senhor. Elas cantavam assim: olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Aleluia! A obra que Deus tinha com Davi foi grande, e o nome de Davi foi grande diante do Senhor. Levante a sua mão, dá glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus, porque a glória é dele, a glória é dele. Aleluia. Aproveitando que você ainda está de pé, feche os seus olhos. Glórias a Deus. Nas maiores batalhas que Davi enfrentou em sua vida, uma que trouxe a ele maior notoriedade foi quando o Senhor derrubou um gigante através da sua vida. E diante das afrontas daquele gigante, ele olha para o gigante e diz: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o povo de Deus? Incircunciso aqui é esse sem aliança. O segredo de Deus com Davi é porque Davi era aliançado com o Senhor. Tinha aliança com Deus, tinha concerto com Deus, estava no centro da vontade de Deus. Nesta noite, nós ouvimos essa mensagem profunda de Deus falando aos nossos corações, que Ele tem os seus desígnios, Ele tem os seus planos na nossa vida, os seus projetos. Mas para vivenciar os projetos de Deus, nós precisamos de ter aliança com o Senhor. E Deus, nesta noite, como fez aliança com Davi, também quer fazer aliança com você. Enquanto a igreja está em oração, eu convido você que entendeu que precisa de uma aliança com Deus nesta noite. Talvez alguém entre nós que ainda não é evangélico, ou está afastado do evangelho, e você entendeu que precisa de entregar a tua vida a Cristo. Os vasos estão orando, os crentes, os soldados estão orando, pedindo a Jesus para quebrar corrente, para quebrar cadeia, para quebrar algema. Isso, Yeshua, isso, glória a Deus. Isso, a igreja está em oração. Aqui dentro e nos anexos, o Senhor Deus está de braços abertos dizendo: vem, eu quero lhe conceder uma aliança. Bendito é o nome do Senhor. Nesta hora eu convido você que ainda não entregou sua vida a Cristo, aleluia, você que ainda não aceitou a Jesus, ou quem sabe aceitou, mas distanciou do evangelho, e hoje Ele não está olhando para a sua aparência, Ele está olhando para o teu coração. Ele quer mudar a tua história. Saia do seu lugar, você que quer entregar sua vida a Jesus. Venha, glória a Deus, glória a Jesus. Venha, venha, venha. Onde está a primeira pessoa enquanto a igreja está orando? Tem mais gente que precisa de uma aliança com Deus aqui nesse culto. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para te dizer que hoje é a noite da sua aliança com Deus. Pode sair daí e vir para cá para se entregar a Deus. Você daí do anexo, vem para cá para entregar a sua vida a Jesus. Jesus está aqui para mudar a tua história, é hoje. Isso está vindo ali. Oh glória, mais pessoas entregando a vida a Jesus. Glória. É um jovem ao lado de uma moça também. Eles estão entregando a vida a Jesus. Nós vamos orar por estas pessoas que estão aqui. Mas se você sentiu aí o toque dele, quer vir, vem depressa. Ah, pastor, na segunda-feira que vem eu vou fazer. Eu não sei se você vai ter até segunda-feira que vem,
Nosso desejo é que você tenha uma outra oportunidade, mas não sabemos se você vai ter. Glória, estenda as mãos para cá, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos orar por esses dois rapazes que estão tomando esta decisão nesta noite. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Vocês que estão vindo à frente, entregando a vida de vocês ao Senhor, repitam comigo, vocês dois que estão aqui. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida sobre o teu controle. Eu peço ao Senhor que me ajude a caminhar, que coloque pessoas boas no meu caminho, para que eu possa continuar firme na tua presença. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e está vivo à direita de Deus. Senhor Jesus, põe no meu coração um desejo de te buscar, de te querer e de me entregar a ti a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos orar por eles, meus irmãos. Senhor nosso Deus, estão aqui dois dos teus filhos se entregando a ti. Pai, nós te louvamos, Pai, pelo teu cuidado, por tua bênção. Senhor, nós pedimos a ti que o Senhor continue abençoando, guardando, ajudando eles a caminharem. Senhor, toma nas tuas mãos a vida deles, ajuda-nos para que nós possamos, ó Deus, ajudá-los a caminhar junto ao ministério do acolhimento. Senhor, toma nas tuas mãos a vida dos teus filhos, entra com providência, dá força, dá vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja diga comigo amém. Aplauda o Senhor bem forte. Estende a mão para frente assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você, na sua mente, na sua casa, no seu coração, a paz que excede todo entendimento, a paz que só o Senhor pode dar. Mão aberta como quem vai receber mesmo. Que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o grande, o imensurável amor de Deus o Pai e as doces e santas consolações do Santo Espírito Consolador. E todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos, amém.